Oi, gente, boa tarde. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu sou o Cláudio e eu estou aqui na minha casa, assim como nos encontros anteriores. Espero que estejam todos aí nas respectivas casas também, se cuidando. Eu sou um homem branco, estou vestindo uma camiseta preta, tenho os cabelos volumosos pretos, barba preta também. E hoje a gente vai conversar com a Liliane, diretamente aqui de nossas casas, né? Hoje, dia 26 de agosto, fui até ver que dia que era, né? Porque a gente fica assim dentro de casa o tempo todo, a gente acaba esquecendo até o dia que é. Juro por Deus, peguei o telefone aqui para ver que dia que era. Dia 26 de agosto, 17h13, a gente demorou um pouquinho para começar, peço desculpas, porque temos questões técnicas, né? Também resolvendo aqui essa parte. Hoje é o terceiro e último encontro desse seminário, e para essa conversa de hoje, né, tem mais uma pessoa que eu admiro bastante o trabalho, e para quem não conhece, vai conhecer um pouco mais hoje também, que é a Liliane Cláudia, que está aqui com a gente, já com a câmera aberta. A Liliane Cláudia, ela é design com foco na experiência completa do usuário, com produto, serviço e marca. E após ficar tetraplégica e perceber inúmeras possibilidades para pessoas com deficiência conquistarem independência com o uso da tecnologia, se aproximou pela inovação e acessibilidade como ferramentas de transformação. Atualmente é Product Designer na Zup Innovation e uma das fundadoras da Redesign for All, com foco em UX, né, UX, acessível e design inclusivo. A gente falou sobre algumas dessas tecnologias também brevemente nos encontros anteriores, né, de UI, né, UI, e agora a gente fala um pouquinho mais sobre o X. A gente vai seguir a mesma formatação dos encontros anteriores. Obrigado, Liliane, por aceitar o convite de vir conversar com a gente um pouco nesse finzinho da tarde. Eu confesso que eu estou assim, sempre trazendo um cafezinho, porque eu tomo um café e conversando aqui. Só o pão de queijo estava completo. Boa tarde. Eu que agradeço, primeiramente, o convite do Cláudio, do Instituto Tomiotaki. É um prazer, de verdade, estar falando sobre acessibilidade, acesso a interfaces digitais. Meu nome é Liliane Cláudia, me chamem de Lili, porque eu gosto. É mais próximo, né? Fiquem à vontade, Liliane e Lili, como preferirem. Eu sou mineira de Belo Horizonte, por isso que eu falei do pão de queijo pro Cláudio. Pão de queijo aqui é incrível, gente. Se não conheçam, venham para BH experimentar, porque é muito bom. E sou uma pessoa, me autodescrevendo, né? Sou uma pessoa morena bem clara, parda bem clara. Costumo falar que eu sou um pouco descorada, porque não pego sol. E eu uso óculos, estou usando um óculos quadrado, que é um pouco da minha marca pessoal aí. O pessoal comenta bastante meu óculos. Tô com o cabelo preso, meu cabelo é cacheado, um pouco volumoso. Tô no meu quarto, no conforto da minha casa aqui. Atrás de mim tem uma parede branca. E tenho 29 anos, sim. Gosto de falar porque não aparento. Então é legal falar, né? Vamos conversar um pouco. O Cláudio vai puxando pra gente. E o que vocês quiserem saber, me perguntem. Totalmente aberta aí. Maravilha. Porque no primeiro encontro que foi com a Isa Meirelles, que também é uma das pessoas, né, que participam, né, desse grupo do Redesign for All, a gente falou dessas experiências dos sites, né, da acessibilidade, dessa usabilidade dos sites e alguns aplicativos, e de um conceito mais amplo assim sobre uma comunicação acessível. Depois, no segundo encontro, foi com o Alexandre Okawa e a Malu Dini. Eu acho que o Alexandre está por aqui assistindo também. Então, a gente falou das interfaces aí de usuários e algumas relações também com a comunicação dos surdos. E hoje a gente traz mais uma perspectiva, né, do design,
acessibilidade no design, com essas interfaces de usuários. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente, contasse um pouco para a gente, como que é isso, assim, porque eu estou aqui, né, o Thiago me apresentou, eu conheço um pouco de acessibilidade, mas eu conheço pouco, muito pouco em relação a programas, a softwares e essa interface de experiência, né, de usuário nos aplicativos. Então, eu estou aqui para aprender também. Então, o que você pode trazer para a gente assim, desse panorama? Então, sou tetraplégica, né? Então, o único movimento que eu tenho é o pescoço. E daí eu uso uma adaptação para mexer com o queixo. Depois, no videozinho aí no final do nosso papo, eu vou conseguir mostrar melhor essa adaptação. E uso bastante aplicativos. Falo que sou uma usuária de mobile há cerca de uma semana. E está sendo bem incrível, porque eu descobri que eu sei fazer o redesign do Instagram inteiro, mas não sei usar o Instagram no celular. Estou aprendendo agora. Isso é muito legal, Cláudia. É até um fato que eu queria falar aqui com vocês hoje. Eu uso muito a interface desktop. Aplicativos desktop para mim são incríveis. Quando eu encontro um aplicativo de edição de foto, que eu tenho a versão dele mobile, mas também tenho desktop, para mim é muito mais fácil de mexer. Falando em usabilidade, é bem mais tranquila, porque a minha adaptação, ela é toda... A usabilidade dela é toda com o cursor do mouse. Então, imagine que nenhum aplicativo que funciona com touchscreen eu consigo usar, né? Se não for numa interface celular. E daí, como designer que eu uso milhares de plataformas e ferramentas de prototipação, às vezes tem algumas dificuldades, porque as próprias ferramentas de desktop não me oferecem toda essa usabilidade via cursor de mouse. Muitas delas têm ali os atalhos de teclado, né? Quem usa Figma, Adobe XD principalmente, vai entender o que eu estou falando. É muito atalho de teclado. E eu não uso nenhum atalho. Precisa ser tudo no mouse. Então, várias ferramentinhas eu sinto falta nessas interfaces específicas. Zoom, que eu não preciso ativar. Zoom Out, Zoom, que eu não preciso ativar. Um atalho de teclado, né? Aquela ferramentinha da HandTool que eu consiga mover o canvas da interface. Sem nenhum atalho de teclado, sem a setinha pro lado, pra esquerda, direita. Então, assim, eu falo que tudo para mim precisa ser pensado pro teclado, pro mouse. Imagina que tudo que você faz com o mouse é o que eu posso fazer. O que você não faz com o mouse, eu não consigo acessar, né? Tem essa falta de acesso para mim por conta desse clique de pensar, poxa, quando o UX estava fazendo a interface, ele não pensou provavelmente que eu usaria a interface só com o mouse. E daí não colocou outras funções. Então, é isso que eu acho incrível, assim, quando a gente fala sobre pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência, ao acesso à interface, pensar na forma de uso de cada uma. E o mais legal é que a gente tem as ferramentas todas, só que a gente não explora, né? Elas 100%. E, Lili, uma dúvida, assim, então, para exemplificar um pouco isso, você já falou de um exemplo aí do Adobe DX, né? XD. XD, inverto, o XD. Então, tem coisas assim, do cotidiano de uma pessoa, por exemplo, que não trabalha com esses recursos ou com essa programação, ou que necessita desse tipo de plugin, de ferramenta, seria algo do tipo, sei lá, o Ctrl+C, Ctrl+V, né, que é uma coisa muito popular
que a gente precisa usar as mãos, né? Eu tenho um pouco de restrição também, porque depende do teclado, essa mão aqui eu tenho que fazer com o cotovelo quase. E para fazer o Ctrl-C, Ctrl-V. Porque o dedinho não chega, que eu tenho deficiência na mão, então o dedo é mais curto. Então, esse é um exemplo também, assim, dessas interfaces de comandos que daria para fazer, por exemplo, clicando no botão direito do mouse, tem lá a opção copiar. Então, ele dá um recurso alternativo, é isso, né? Exatamente. Exatamente. É um recurso alternativo que, nessas interfaces, às vezes não tem alternativo. É um ou outro, é o que eu percebo. Ou é, ou é o atalho do teclado, né? O Ctrl+C, Ctrl+V, que você exemplificou, ou é o mouse. Então, algumas funções funcionam de fato com o mouse e outras com atalho. Então, não tem essa alternativa aí. E sempre essa relação com as terminologias em inglês, né? Que é a língua padrão da programação e desses comandos. Isso a gente não vai ter uma variabilidade independente do país que a gente estiver. Exatamente. Certo. E, assim, por exemplo, os aplicativos, né? Que você estava falando que agora está tendo mais essa experiência, usando mais. Na versão mobile, né? Versão celular, a maior parte deles a gente usa com uma mão só, né? Dá para usar com uma mão só. Mas como que é esse esquema, por exemplo, dos aplicativos de comando de varredura, ou como você usa esses aplicativos também, o que você sente em relação à usabilidade desses mais populares? Então, você citou, por exemplo, o Instagram, ou como que é o Facebook, ou o YouTube. Vamos pegar esses exemplos assim, dessas três plataformas que são extremamente populares para falar um pouco dessa usabilidade. Eu tô tendo bastante experiência com o Instagram. Tem uma semana só que eu tô usando aí o mobile, porque eu descobri um programa que me dá acesso, né? Foi bem engraçado isso, gente. Eu demorei muito tempo, mais de 2 anos, para buscar um programa que realmente espelhasse a tela do... Aliás, é até interessante eu falar isso antes. Eu não uso o celular no celular. É o celular no computador. O mobile na tela desktop. Porque a minha adaptação só funciona no computador, né? Então eu espelho a tela do celular no computador e esse programa me permite controlar a tela toda ali na interface do computador. E não encontrava programas que faziam isso. E aí quando eu encontrei, falei, pimba, vou comprar um celular e vou me aventurar. E o engraçado, a primeira vez que eu fui postar um stories, eu até publiquei os meus erros, porque eu comecei a gravava um vídeo, tentava postar e não ia. Não dividia, né? Eu ficava, poxa, mas tá dividindo, por que não tá postando? Falei, tá, vou fazer uma gambiarra. Fui gravando um vídeo atrás do outro, vai estar engraçado. E mandei, falei, gente, eu tô aprendendo, é isso. Isso que temos pra hoje. E foi bem engraçado, foi legal. Foi interessante porque é experimentação, né? Fico imaginando quando alguém que tem uma idade mais avançada, que nunca pegou um celular e tá aprendendo aquela coisa toda, eu tô desse jeito, assim. E essa questão até de zoom, o zoom não consigo fazer, porque tem aquela coisa dos 2 dedos, né? De você ampliar a tela com os 2 dedos. Então isso pra mim não funciona. Então tem ainda algumas coisas que são restritivas. Então tudo o que eu precisar fazer com o uso de 2 dedos, falando agora no mobile, não vai funcionar. Certo. Porque daí E é só um bloco. desculpa, uma curiosidade aqui também, qual o aplicativo que você usa para esse espelhamento, assim? Ele é Visor gratuito? é gratuito. Tem uma versão gratuita, tem a versão Pro com outras funcionalidades, mas o gratuito funciona bem. Chama Visor.io. Vysor.io. Ele é ótimo, gente. Eu
Tô apaixonada. A Isa fica me zoando. Que ela fala, a gente tem uma amiga tetraplégica que tá apaixonada por um programa. Eu falo, tô mesmo. É acesso, gente. Acesso é incrível. Você pode soletrar, desculpa, você pode soletrar de novo, que eu demorei aqui, eu comi bola, eu ia escrever aqui no chat para todo mundo também. É V. VYSOR.io. I-O. 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 Isso mesmo. Ah, eu vou mandar aqui no chat. Ah, e alguém aqui, o Flávio Santana já mandou o link. Olha aí que maravilhoso. Adoro a participação das pessoas que são mais rápidas que eu aqui, já mandaram aqui também. É, eu não conhecia esse aplicativo, eu vou pesquisar sobre também. Então, ele faz esse espelhamento e permite que você use o celular pelo computador. Ótimo. E aí você consegue fazer tudo, de fato, tudo. Escutar o áudio do celular no computador. Vai tudo pro seu computador, assim. Bem legal. Legal. E isso usando assim qualquer uma das plataformas, enfim, tudo que está no celular vai no computador e a interface, a comunicação acontece ali. Tanto iOS como Android, como Windows, Apple, tudo funciona. O que Então, é isso é, incrível, né? Porque é mais acessibilidade ainda. Isso é muito legal. isso é ótimo. E esse exemplo que você deu, usando essa plataforma, né, assim, de explorar, né, é bem interessante também para a gente trazer a perspectiva de que existe aí alguns estudos e falas, né, e pesquisas sobre desenho universal, sobre normas técnicas, né, para conceber sites, para conceber planos de arquitetura, de educação até, mas existem essas variantes entre essas diversidades de corpos e usabilidades das pessoas, né, essa interface. Então, coisas que só experimentando mesmo e testando, que podem ser aprimoradas, né, e terem devolutivas, como, por exemplo, isso que você está falando, você está trazendo, você está dizendo que aí funcionou legal, você resolveu se aventurar no uso de celulares, porque existe um recurso que te permite fazer isso com conforto, né, assim, com mais destreza. Então, eu acho esse exemplo importante aqui. O Flávio Santana, eu acho que ele conhece, esse está aqui no chat fazendo comentário, ele falou que tem para Mac, Windows, Linux e browser. Então, é um negócio que eu vou estudar aqui, um aplicativo que eu vou estudar bem, porque eu fiquei bem curioso. E compartilhar essa informação também com famílias e outras pessoas que têm, como você disse, assim, às vezes até de idosos, de repente dá para usar pelo computador. Acho isso bem ótimo. Exatamente. E é interessante, Cláudio, que ele não foi pensado assim. Tipo, existe uma pessoa, ou muitas pessoas, aliás, existem muitas pessoas que precisam usar o celular no computador, porque não conseguem usar uma interface mobile com as mãos. Acredito que não foi pensado para isso, né? Pode ser que não, porque esse programa ele já tem alguns anos. E se a gente for olhar a história das pessoas com tetraplegia, né? A, a ação delas, de fato, né? De estarem se integrando, de estarem usando a internet para benefícios. É pouco tempo que essas pessoas estão buscando, né? Pode ser que ele veio de fora, lá fora tem maior adesão à acessibilidade, então pode ser que lá eles já tenham percebido essa necessidade, né? Mas aqui no Brasil não existem muitas iniciativas que olhem para esse público, que olhem dessa forma, né, na verdade. Não para o público, mas que pensem em tantas formas de usabilidade, em tantas formas de você explorar aplicativos e programas. E isso é incrível para mim, principalmente dentro da redesign ali, onde a gente faz essa inovação através da acessibilidade, pensando nessas formas de uso e explicando como elas podem ampliar, né, os nossos horizontes tecnológicos. É bem legal.
E o que você acha sobre, por exemplo, precisa de uma ferramenta como essa para ter essa comunicação? Os celulares e computadores, se eles trouxessem já dentro de suas estruturas e essa permissividade assim de rola espelhar, rola fazer isso sem precisar usar um intermediário, sem precisar usar um software, uma ferramenta ou alguma coisa intermediária para que funcione bem. A gente vê isso, eu retomo aqui com as questões dos aplicativos um pouco mais populares, né, como Instagram, Facebook, YouTube, que às vezes a gente precisa sincronizar várias ferramentas para ter algum tipo de transmissão usando, por exemplo, a intérprete de Libras, que está aqui, né, a Amanda, que está aqui em uma das janelas, a legendagem, né, também, que é um outro fator, a gente precisa usar várias ferramentas para ir complementando, nesse caso aqui, de uma comunicação. Né? Então, pelo que você está dizendo, também existe a necessidade dessas ferramentas para utilização de softwares aí de celular e computador, ou até de softwares de, sei lá, de edição de imagem, como alguns softwares da Adobe, por exemplo. Eu não sei se, como você trouxe uma referência inicial também dessa marca, né, dessa empresa, se quais são as marcas, as instituições que estão pensando, né, nessa integração de ferramentas sem necessariamente criar algum tipo de distinção. Por exemplo, essa ferramenta aqui é para quem tem deficiência, essa ferramenta é para idoso. Né? Se a gente pensar que essas ferramentas, esses tools, eles são para todo mundo. Sim, existem as práticas de acessibilidade, né, de código, de UI, enfim. E essas práticas, elas são pensadas ali, mesmo na criação do produto, dos produtos. WCAG é uma referência que a gente tem para criar essa acessibilidade em questão de código, de semântica, enfim, eu não codo, gente, sou bem ali designer de experiência mesmo. Mas existem, essa é uma regra, né? Quando você quer criar um produto acessível, você precisa ir até a WCAG, WARIA e algumas outras diretrizes para te guiar, né? Porque daí envolve muitas questões de código mesmo. Por exemplo, quando eu tenho esse conhecimento de várias deficiências, né? De trabalhar com UX acessível, de experimentar muitas conversas com essas pessoas, quando eu tô ali no Figma, por exemplo, que é uma ferramenta que eu uso também. O Figma, eu fico bem impressionada porque ele te permite usar um desktop, aplicativo desktop, te permite usar também na forma da internet mesmo. Você abre o programa na internet e ele funciona super bem, como a internet razoavelmente rápida, né? E só essa parte para mim já é bem legal, de você ter essa possibilidade de escolher essas duas formas de usar. Mas se eu pensar assim, poxa, uma pessoa com 80 anos, que for um designer, será que ele consegue fazer uma prototipação nessa ferramenta? Pode ser um pouco complicado em relação ao tamanho dos ícones. São bem pequenos. Mas dentro do Figma a gente consegue, por exemplo, mudar a cor do fundo do canvas, que já aumenta o contraste. Para mim que uso óculos, eu só uso Figma com fundo escuro, porque é muita luz do computador o dia inteiro. A vista cansa, então quando eu vou finalizar o meu expediente na Azul e vou para redesign e eu tenho que fazer alguma questão no Figma, eu já vou com a interface preta, porque eu já estou cansada. E então isso também é esse dark mode, né? O modo escuro. É uma forma de pensar no usuário quando ele precisa trocar a cor do fundo para ter descanso dos olhos,
E aí isso poderia muito favorecer uma pessoa já com a idade avançada, uma pessoa com daltonismo, né? Então, assim, existem várias coisinhas que a gente vê, mas de fato não são 100% acessíveis, né? Elas vão criando esses módulos, né, assim, de usabilidade, de possibilidade de serem acessíveis. A gente tem a troca dos intérpretes agora, para as pessoas surdas que estão assistindo. Vai ter a transição da Amanda para o Vinícius Nascimento. Vejam aí se aparece a janela para vocês, fazer essa substituição. E está feito. Vinícius é um homem negro, está usando camiseta preta, fundo branco, atrás dele. E ele tem barba também. Bom, essas ferramentas, eu percebo que assim, também como leigo, né, não uma pessoa, não um designer, né, assim, eu me aventuro nas ilustrações, em algumas edições de imagens, mas eu penso na intuitividade, né, do uso também, assim, da facilidade desse uso na questão da linguagem e também do tamanho dos ícones, né, do tamanho das palavras, assim, isso realmente é muito importante. E a maior parte desses softwares, por exemplo, de edição, né, que é o que eu tenho mais proximidade, eles de fato têm fundo preto, né, isso também para ter uma certa neutralidade na hora de fazer a edição ali dos conteúdos, né, as layers, né, que vão sendo criadas, enfim. Mas esses aplicativos, né, esses softwares, aliás, cada vez mais intuitivos. Então, trazer aí a importância dessas pesquisas, né, na questão do uso e do design, né, da experiência do usuário, para todas as populações, né? A gente está, obviamente, aqui nesse seminário trazendo uma perspectiva de pessoas com deficiência, né, pessoas com essas características diversas, sejam elas visuais, comunicacionais, em questão auditiva também, né, e físicas, motoras, mas que são recursos que estão aí aplicados, né? Assim, teve uns exemplos nos encontros que a gente falou, por exemplo, dos comandos de voz, né, para ativar lâmpadas ou questão de gestos também, né, para ativar os aplicativos e chacoalhar o celular para ter informação, localização GPS, enfim, vários tipos de recursos que são experiências e elas funcionam a partir desses usos, né, desses usos variados, desses corpos, dessas formas de comunicar variadas. Então, isso é bem legal de trazer, assim, de falar que não é recurso para a gente que tem deficiência, é recurso para todo mundo, né? Sim, exatamente. É teste, né, Cláudia? A gente descobre os problemas através da experiência e a gente resolve os problemas através da experiência. Então, a gente vai testando, conhecendo, aprofundando e trazendo assim um pouco da minha história, de como eu comecei no design. Eu comecei justamente porque o design, ele me possibilitou uma forma de trabalho muito dinâmica e possível para mim. Eu tinha acesso à ferramenta, eu comecei com Photoshop, Photoshop é da Adobe, e eu falo, gente, Photoshop é a ferramenta mais acessível que eu usei na minha vida. E é até engraçado, né? Porque o Photoshop tem aí mais de 30 anos, é uma ferramenta super acessível porque ele oferece várias formas de você personalizar a sua interface. Você escolhe quais ferramentas você quer usar, quais você quer à sua disposição. Isso para mim era muito, muito acessível. Eu praticamente não uso, nem não tenho uso de atalho de teclado no Photoshop. E, então, assim, eu falo super bem do Photoshop, porque é uma ferramenta incrível para mim, né? Não sei para todas as pessoas, porque eu nunca fiz teste. Mas, assim, e aí, continuando, eu comecei no Photoshop, fazendo ali post para Instagram, Facebook, e daí depois eu comecei a explorar um pouco o Adobe XD para fazer prototipação de interface. E não fiquei muito tempo no XD, não. Daí eu já fui pro Figma, e ali eu comecei a me desenvolver como UI designer. Fiz bastante trabalho de UI, e quando eu vi que eu tinha essa dificuldade, eu ter essa transição de Photoshop
para Adobe XD, para Figma, que eu vi que a minha dificuldade era diferente de uma ferramenta para outra e que todas deveriam me dar a mesma possibilidade de uso, porque é praticamente a mesma coisa que eu estou fazendo, né? Eu comecei a pensar, preciso falar sobre isso, eu preciso aprofundar mais sobre isso. E aí o UX acessível entrou na minha vida muito forte, pela questão da minha própria vivência. E comecei a estudar UX, design mesmo. Depois comecei a estudar cursos de UX acessível. Mas eu falo que, assim, nenhum curso me dá experiência de vida, assim. De experiência que a gente tem com o usuário ali. Na hora que você está conversando com ele, entendendo o uso dele. Até porque eu tenho algumas adaptações que são físicas, para mim, como pessoa com tetraplegia, que não funcionam totalmente. Que certamente, se eu falasse para o desenvolvedor dessa adaptação, como eu uso, como eu preciso usar, ela poderia ser melhorada. Então, é isso que me fascinou muito. Isso que me fascina no UX. Principalmente o UX acessível, que você tem essa forma de pensar bem ampliada, né? E de ter experiência de viver mesmo com o usuário. Então, a escuta, né? A Dani Falcon, ela tá até aqui na live que eu vi ela. Ela fala para mim todos os dias, Lili, vamos escutar o usuário, escuta o usuário. A gente é uma empresa de escuta e se a gente não escutar, a gente não vai ter o sucesso de fazer essa inovação através da acessibilidade, né? Quando a gente fala acessibilidade, é muito do que esse evento está trazendo. Acesso, falar sobre rever conceitos que a gente já tem, entender o que nós podemos ampliar, né? Tem aqui alguns comentários. A Ana Coentro, ela comentou, né, que esse Dark Mode, por exemplo, ele ajuda quem tem sensibilidade com a luz. E aqueles dias que a gente está com enxaqueca, gente, quem tem enxaqueca sabe que, assim, às vezes tem que trabalhar, não tem jeito, a gente tem que baixar o brilho do computador, do celular, de tudo, assim, né? E segue aquele dia inteiro, ou 2 dias, né, com enxaqueca. Então, olha, que maravilha que é o Dark Mode, assim, a gente diminui o brilho, diminui o contraste ali, a coisa toda que é maravilhosa. E aí, a Lili Tavares, sua xará, né? A Lili é de Recife, ela está participando aqui de todos os encontros que a gente está fazendo, assim como várias outras pessoas. Ela também fez aqui alguns comentários, né? Principalmente para a parte da descrição. Então, quando a gente está falando aqui de autodescrição, ela está passando a recomendação aqui de ser designado como audiodescrição. Né? Então, mesmo quando a gente faz o negócio da gente, né, a descrição da gente, essa audiodescrição, né, que a gente faz. Então, então, a gente vai sempre aprendendo aqui, até com os comentários do chat, a gente trazendo essas outras perspectivas. A gente está falando assim da escuta, e aí teve, a Lili falou isso aqui, né, isso mesmo, né, escuta o usuário, né, da gente ter esse processo da gente se escutar enquanto usuário, da gente escutar outros usuários também, outras pessoas que estão utilizando esses recursos, para ter essas convergências. Então, o chat aqui ele também serve para isso, viu, gente? Pode corrigir, fazer apontamentos, etc, etc. E Lili e Cláudia, né? Não a Lili Tavares, mas a Lili e Cláudia. A gente tem mais ou menos aí uns 25 minutos ainda. Você prefere fazer aquela apresentação? A gente segue aqui nessa conversa. Vamos sim. Vamos na apresentação, que lá também tem bastante conversa. Porque aí a gente desdobra a partir dela, pode ser? Pode ser sim, vamos lá. Tá, então eu vou transmitir a tela. Vamos ver aqui se aparece para todo mundo. Só um instantinho, por favor. Aqui tem uma interface de um usuário aqui, que sou eu, desse lado de cá, fazendo a coisa aparecer. Vamos ver. Foi? Isso.
esse slide é justamente para me dar introdução a essa apresentação. A Redesign for All, como o Cláudio já falou ali, né? Eu sou uma das fundadoras. E a gente tem essa missão de tornar a acessibilidade um objetivo dentro das empresas e que isso seja visto como inovação. Inovação dos produtos, da usabilidade em si, né? De pensar numa gama maior de usuários para inovar, para melhorar o produto. Então, essa é a nossa missão ali na Redesign, de mim, da Dani e da Isa. E aí, a gente, dentro da Redesign, nasceu essa vontade de ter uma comunidade de pessoas com deficiência, pessoas que trabalham com tecnologia, para dar a elas oportunidades e acessos a novas tecnologias também. E principalmente escutar dessas pessoas como é que elas estão interagindo com esse mercado de tecnologia, o que elas têm para nos dizer e como melhorar esses produtos. E aí hoje a gente está com não uma lista, mas assim, são mais de 400 pessoas com a gente, né? Dando feedbacks, mostrando onde melhorar, participando de reuniões lá dentro do programa. A gente fez agora o Deficiência Tech Talks, que foi uma série de lives de pessoas que trabalham com tecnologia, né? Pessoas com deficiência. A Ana Coen, foi uma das convidadas. A Ana é super parceira da Deficiência Tech. Ela é uma das organizadoras. Ela e a Maludini, Duda Esquiavo também. E a gente está nessa troca o tempo inteiro. A Ana dá cada feedback pra gente, fala, gente, assim é melhor. Essa ferramenta é legal da gente usar. E foi por causa da Ana, da Malu, da Duda, da Isa, de mim, né? Nós, pessoas com deficiência, a Dani também, que tem TDAH, que tem essa dificuldade de ter atenção numa tela só, que deu a gente essa oportunidade, foi uma oportunidade de verdade, de fazer 3 lives acessíveis e que deram acesso a várias pessoas, né? Então, se a gente for falar dessa interface de vídeo, né? O vídeo ali, foi bem legal isso. E aí, conheça a Deficiência Tech, deixa eu fazer um jabazinho, né? Que eu já fiz super. Mas conheça o Instagram, o site, entrem com a gente, vamos continuar essa experimentação e melhorar os produtos de tecnologia aí. Pode passar, por favor, Cláudio. E aí, quando a gente fala sobre usabilidade, acesso à interface, muito sobre o que a gente falou aqui, sobre dar acesso, né, e entender essas várias formas de experimentar o produto, de experimentar a interface. E muito disso a gente faz através do design inclusivo, incluindo mesmo as pessoas no processo, né, para entender de fato como que elas estão usando. E aí, depois disso, a gente passa por um teste de usabilidade para fazer a validação desses insights e dessas formas de uso que a gente teve, para aí sim a gente conseguir chegar à acessibilidade digital. Né? Primeiro a gente inclui as pessoas, a gente testa se aquilo que a gente criou, que a gente pensou realmente é usável junto dessas pessoas, né? E aí sim a gente consegue ter a acessibilidade digital, realmente dar acesso, né? E aí eu coloquei algumas imagens ali de uma pessoa, uma mulher que usa o computador cega, a pessoa cega, então ela usa um leitor de telas. Coloquei uma pessoa que é tetraplégica, que usa uma adaptação diferente de mim. Ela move a interface toda com os olhos, então ela usa um recurso de câmera para mover essa interface.
e pessoas que não têm deficiência, né? Aparentemente, falando assim, na imagem, que estão sentadas num banco de metrô usando a interface mobile. Como que é essa experiência dessas pessoas na interface mobile? Né? A gente imagina muito disso. Como que é o chacoalhar ali do metrô para você conseguir prestar atenção na interface. Como que é você usar escutar um vídeo, né, através de fone, ou mesmo não escutar o vídeo, mas ter o recurso de legendas para entender o que está passando no vídeo. Então, essa inclusão de acessibilidade, a gente pode pensar que não é só para quem tem deficiência, são para todos, né? Pode passar, por favor, Cláudio. E aí eu trouxe os quatro critérios de sucesso. Posso estar um pouco errada, mas é mais ou menos isso. Da WCAG, posso ter esquecido o nome, mas eu acho que é os critérios de sucesso da WCAG. Perceptível, compreensivo, operável e robusto. WCAG é uma diretriz muito pesada, né? Quem já leu ali o site da WCAG é muito complicado, você desiste. Ai, não dá não. Mas eu quis trazer esses critérios para a gente entender que ali quando você está como fala, em experiência com o usuário, quando você está de fato em contato com o usuário, isso fica muito mais claro, né? E aí o chato se torna experiência e é melhor. E aí o critério perceptível, ele quer dizer, olha, o usuário ele precisa perceber, seja pelo toque mobile, né, que eu falei, seja pela audição, pessoas surdas ou não, seja por visão, pessoas que enxergam vão ver, mas pessoas que não enxergam não vão ver. Então você precisa pensar nessa forma de perceber o conteúdo da sua interface. Por voz, pode ser que eu, Liliane, para mim, quando eu encontrar aí, depois de ter apaixonado pelo Weissel, quem sabe eu encontre um programa que eu consiga movimentar ali a interface toda com o recurso de voz. E aí eu vou me apaixonar mais ainda. Então, para mim, teria que ser pensado, para mim perceber a interface com a voz ou com outro sentido, a gente precisa explorar isso com o usuário. Ela precisa ser operável, né? Precisa ter componentes operáveis em diferentes contextos de uso. Quando a gente fala isso, é você pensar que o usuário pode usar o Zoom agora no quarto dele, como eu estou, posso usar o Zoom na minha varanda, que é bem clara, como que vai ser essa experiência para mim. Posso usar o Zoom deitada na minha cama, usando uma mesa que eu tenho para adaptar, né? Eu uso do computador na cama. Posso usar o Zoom sentada no sofá. Como é isso tudo? Às vezes não faz sentido agora, mas quando você está criando a interface ali, o produto, pensar nessas formas de uso diversas do usuário é bem interessante para você realmente dar a ele acesso à operação do seu produto, né? Que ele possa de fato usar todas as funções que você está criando. E muito do que a gente falou ali, que o Cláudio falou, que a gente precisa ter essa noção de experiência de todas as pessoas, né? Numa interface do XD, por exemplo, como eu exemplifiquei. E a interface também precisa estar compreensível, ela precisa estar entendível, uma palavra mais fácil da gente verbalizar e entender, de fato, de forma simplificada. O seu conteúdo precisa ser simples. A gente tem o costume de profissionalizar, né, os nossos textos e tornar tudo tão lindo. Mas o bom português é aquele que você entende, e se você entende é porque ele está correto. Então, não precisa
colocar palavras complicadíssimas, paralelepípedo, não sei o quê. Aquelas palavras que às vezes fazem a gente até dar um bug ali quando você está lendo, porque existem pessoas de fato que vão ler aquele texto e são pessoas que têm algum tipo de deficiência cognitiva que vai gerar uma barreira, né, de acesso a esse conteúdo. Então, quanto mais simples e mais entendível for o seu texto, melhor. Isso falando em relação a texto. Em relação a imagens, por exemplo, daí a gente já entra num outro campo de você tentar trazer a arte de forma simples, mas que toque a pessoa emocionalmente. A arte, ela tem isso, né? Então, não precisa ser uma ilustração, sei lá, super coloridíssima. Não vai entrar nesse contexto porque é de cada designer, né? Mas falando que precisa ser simples, porque uma pessoa com dislexia, por exemplo, tem muita dificuldade de entender as cores e formas e texto e tudo junto, né? Então, como que essa ilustração sua está passando a informação que você quer passar? Você entender isso também. Diferentes tipos de público. A interface, o conteúdo da interface precisa ser robusta, e aí a gente falar sobre tecnologia. Essa interface ela precisa permitir o uso via mouse, via teclado, via vídeo, né? Para uma pessoa que usa ali, que nem no primeiro exemplo que eu trouxe, usa um aplicativo para um programa para mover a interface com os olhos. Essa sua interface precisa permitir que ele tenha acesso a essa tecnologia assistiva dele, né? Então, é indo mobile. Mobile a gente precisa pensar, poxa, né? A Liliane não vai pegar lá o celular, gente, para rolar a tela. Então, como é que a gente vai criar esse aplicativo para ela usar? Então, é isso também, que quer dizer robusto. E aí, só simplificando essa questão de WCAG, é muito disso, de você entender o usuário dentro do contexto que você está aplicando a sua funcionalidade. Pode passar. Lili, eu sacaneei aqui, eu tinha falado que a gente tinha 20 e poucos minutos. Na verdade, a gente tem mais uns 14, porque a gente começou um pouquinho atrasado, mais alguns minutinhos, tá? Só para avisar. Tá acabando. Então, só dando um exemplo de acesso, por exemplo, eu vou pegar um tipo de deficiência específica. Pessoas com daltonismo, pessoas que não enxergam as cores, como você que não tem daltonismo agora está enxergando. Não sei quem aqui tem daltonismo, mas, por exemplo, ali no primeiro gráfico da direita, da esquerda com título antes, ele tem essas linhas verticais, e aí no fundo você pode perceber que tem algumas outras linhas um pouco cinza, só para exemplificar aquela questão do gráfico, né? E aí uma pessoa com daltonismo, ela não vai conseguir entender se ela vê essa ilustração, essa imagem toda preta e branca, por exemplo. Ela não vai entender que 1,1% de pessoas com deficiência auditiva é o rosa, ou 3,% de pessoas com deficiência visual é o preto, ela não vai ter essa dimensão. Daí, quando você traduz esse gráfico na forma horizontal, ela consegue ter essa dimensão de quantidade, porque eu não estou usando só a cor, né, para exemplificar os dados do gráfico. Então, isso também é mais uma regra da WCAG, não uso só as cores para transmitir o seu conteúdo. Pode passar, Cláudia. E esse é um case meu que eu trouxe, usando o Instagram, onde eu não consegui mover, fazer aquela questão de aumentar e diminuir o texto.
E ele, na expectativa, é um post do Marcelo Salles, onde a gente ia fazer um talk sobre cultura da acessibilidade. E aí eu tentei fazer também um post bonitão lá no Stories. Só que o meu ficou desse jeito aí bem atrapalhadão. Letras grandes, porque eu não consegui diminuir o texto. Aí por aquela questão do touch, né? Aumentar e diminuir com dois textos, com dois dedos. Pode passar, Carlos. E aí esse é um case meu também. Aplicativos para mim de banco. Fazer contas em aplicativos de banco é bem complicado porque eles não reconhecem o meu documento de RG. Porque como eu não assino, não tem a minha assinatura. E aí tem esse carimbo escrito não assina. E aí quando eu mando esse documento lá pro aplicativo, né, quando eu tiro uma foto e manda, eles me retornam um e-mail falando sua foto está errada, tira outra, por favor. E aí eu já sei, poxa, não está reconhecendo minha assinatura, né? E aí é uma barreira de acesso à interface, eu diria, porque o próprio sistema da interface ali não está reconhecendo que meu documento é diferente do de outras pessoas. Então esse é um case bem legal que eu tive com esses 3 bancos e que eu pude despertar esse olhar de pensar em várias formas de uso, tanto digital, como pensar no meu documento como pessoa e cidadão, né? Estou querendo criar uma conta para ter a minha. Não é mobilidade, agora esqueci a palavra. A minha autonomia financeira. Então, é uma questão até meio que política. Pode passar. E aí, o Adobe XD, Cláudio, se você quiser, pode colocar o vídeo pra gente. Que aí vai passando, eu vou falando. No Adobe XD, eu falei lá, né, de vários problemas no Adobe XD, mas os meninos lá, né, o Vitor Guerra e o Damian Borba, eles me chamaram para fazer um plugin no Adobe XD para resolver esse problema do meu acesso. E aí nesse vídeo está passando a forma como eu uso a interface ali com o queixo mesmo. E eles falam, Lili, vamos criar um plugin, me fala o que você precisa. O Damian virou para mim e falou. Falei, tá, Damian, é assim, assim, assim. Não consigo usar a interface porque eu tenho que abrir um teclado virtual. E às vezes o Adobe XD não pega esses comandos do teclado virtual. E aí eu tenho mesmo barreira de acesso total. E aí a gente foi para uma sala de Zoom, não, no Adobe XD, foi o Blue Jeans, que é da Adobe. E a gente ficou ali alguns minutos conversando sobre a minha forma de uso dessa interface. E eles conseguiram entender como que eles poderiam resolver esse problema através de um plugin que me desse a movimentação do canvas com o mouse, né? Só ali com as setinhas de direita, esquerda, e aí tem o zoom out, zoom in. E foi algo bem legal, que realmente facilitou muito o uso, muito mesmo o uso do Adobe XD. E hoje o feedback que eu trago para eles lá é tipo, gente, vocês não sabem quanto que vocês agilizaram o meu trabalho. Se antes eu demorava 1 hora para criar uma interface, agora eu demoro 40 minutos, ou seja, 20 minutos de tempo pra gente hoje em dia é muito, né? Então foi bem legal e eu tô mostrando como que eu usava antes essa opção de dar o Ctrl 3 para dar o zoom out no elemento. E aí como agora eu uso sem o teclado virtual,
só movendo ali com os áudios do plugin. E esse plugin em breve vai estar disponível para todo mundo. A gente vai lançar ele, aí a gente vai ter até um post no blog da Adobe para mostrar como que vocês podem usar esse plugin. Eu quero aproveitar essa live aqui do Instituto. É a primeira vez que eu tô falando sobre o plugin, então tô dando um spoilerzaço aqui. Eu gostaria, gente, se tem designer aí que vai usar, me manda feedback, me fala se foi bom para vocês também. Porque eu usando, eu acredito que seja bom para muitas outras pessoas, não só para mim. Então, eu quero ter esse retorno, por favor. Eli, que exemplos fantásticos esses que você trouxe assim nesse tempo tão compacto que a gente tem aqui desse café da tarde que já anoiteceu, né? Mudou até a luz aqui. Esses exemplos são incríveis e você abordou questões extremamente importantes que vão desde políticas públicas, quando você deu exemplo, por exemplo, dos aplicativos dos bancos, né, que exigem a questão ali de documentação, de assinatura. Esse uma baita de uma barreira que acontece não só para os aplicativos de bancos, mas para outras questões também, de pessoas que não assinam, né, os seus nomes ali naquele padrão normativo, né, dos documentos, dos RGs. Então, você trouxe essa perspectiva de políticas, né, de discussão de políticas de acessibilidade, de democratização de acesso também, porque isso, a gente está falando de ferramentas, de software, de plugins que democratizam, né, as possibilidades das pessoas trabalharem com aquilo que gostam, né? Então, assim, se trouxe o exemplo do... Eu acho que o intérprete está ok? Tá ok. É porque para mim fala internet de vez em quando, mas está ok. Então, as pessoas trabalham com aquilo que gostam, então, trabalhar com edição de imagens, com softwares, com programação, de ter as ferramentas necessárias para isso, assim, né, de não limitar a participação da pessoa dependendo da característica que ela tem, né, de mobilidade, de movimentos com as mãos ou de fala, né, de comunicação. Então, esses exemplos eles ilustram bastante essas potências, né, do design de acesso. No primeiro encontro a gente até falou assim, se o design é uma questão de design acessível. O design acessível ele é um pleonasmo, né? A gente está reforçando aquilo que o design já é, né, quando a gente fala que o design é acessível. Mas esses exemplos aí mostram como, de fato, o design ele pode ter uma perspectiva abrangente. E eu evito falar essa palavra, né, inclusiva, né, porque tem todas umas questões de pressupõe-se alguns tipos de exclusão, e a gente sabe que a exclusão, né, em diversas sociedades, assim, elas têm diversos níveis, né, diversas esferas sociais, mas é que, sim, são ferramentas que possibilitam, né, essa inclusão. E aí eu reforço aqui então, Lili, brigadíssimo, obrigado pessoal também que está assistindo aí ainda, que participou bastante aqui do chat também. Depois compartilhem com a gente aí as impressões todas de vocês, continuem seguindo a gente lá no Instagram.